vira um campo de batalha. A pessoa fala, mas às vezes eu desisto, porque, como o Buda diz que o pensamento é um macaco louco que pula de galho em galho, né? Então, como uma sugestão para a pessoa não desistir, para a pessoa, até quando investir antes, porque atingir a meditação, né? Passar pelo foco da atenção, né? De dominar no sentido positivo. Essa atenção, né? O que fazer? Tá. Era para botar esse microfone? Né? Vou colocar, a próxima pergunta. A meditação é um macaco louco que pula de galho em galho, preso dentro de uma loja de louças, e ele estava bêbado. Ainda tem mais essa. Isso que a sua amiga falou para você é algo que não é um privilégio dela. Eu acredito que muitas e muitos aqui já nos flagramos várias vezes encadeando uma prece e sendo interrompidos por pensamentos inquietantes de coisas relacionadas ao nosso dia a dia, às nossas obrigações. É reflexo da nossa vida muito acelerada, não é? Essa aceleração. Então, essa prática, por exemplo, da atenção plena, do lavar a louça, já é uma prática de dirigir a atenção para um único foco, de maneira mais fácil, porque ela está no campo das sensações do corpo. A gente não precisa fechar o olho, a gente não precisa ficar com o corpo parado, né? E existe uma dinâmica de estímulos que se sobrepõem, o olhar, o tato, o olfato. Então, já é uma atividade dirigida, que, sim, treina a nossa atenção. Colocar pequenos lembretes, post-its, pequenos adesivos que sinalizem para nós em lugares estratégicos. Por exemplo, no espelho do banheiro, para que você escove seus dentes em presença plena, da mesma forma como eu descrevia lavar a louça, o escovar os dentes. Então, você olha para a sua escova, percebe a escova, o peso da escova, as cerdas, o atrito das cerdas. Você está escovando de acordo com como o dentista realmente falou? Você já está escovando curvada? Aqui na pia para acabar logo, para dar conta de... Né? Manter a sua postura, olha no espelho, observa os dentes, sente os movimentos que você está fazendo com a mão, movimentos voluntários ou involuntários. Como é que está sendo essa escovação? Então, essas atividades de atenção plena, elas são um bom caminho, colocando lembretes, senão a gente intenta e sem os lembretes o dia acaba e a gente diz, hoje eu não fiz nada em atenção plena. De início, a gente precisa dos lembretes. E a respiração consciente. Então, antes de você entrar numa técnica de meditação propriamente dita, se você quiser perfazer esse caminho, como se fosse um caminho de volta que você vem fazendo aos poucos, fruindo cada passo dessa caminhada. Comece com atividades como essa. E a sua respiração, você trabalha no computador, coloca um lembrete, um adesivo ali no computador, ali do ladinho. Respire. Você pode colocar na tela do seu celular. Toda vez que acender ali, tem uma foto, você coloca respire. Opa, respiração. Há alguns celulares, algumas pessoas que já têm esse celular, já falaram comigo, ele também sinaliza isso, né? Já te avisa para você respirar, relógios. Mas é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente se conecta com o aparelho, com o eletrônico, isso também desvia a nossa atenção. Mas um caminho é esse. Volta para a sua respiração algumas vezes, sem precisar marcar tempo de meditação, que você já está voltando para você. Que imagem bonita é essa, né? De você voltando para você. A meditação é isso, voltar-se para si. Então, vamos dar os primeiros passos de voltarmos para nós mesmos. O Dalai Lama diz que meditar é estar presente em tudo que faz, né? O problema é que a gente come, está com um prato e a cabeça está em 1000 lugares e a gente não presta atenção, não saboreia. Então, se nós estivermos tomando banho e sentindo a água, né? Nós estamos meditando. Não há necessidade, a gente às vezes fantasia, né? Teria que ter um horário, um local, mas é estar presente, né? Atenção plena em tudo que faz. Não é difícil, né? Não é difícil. Nossa, que excelente esse lembrete, essa intervenção. Ela diz que o Dalai Lama diz que meditar é estar presente em tudo que faz, né? O budismo traz isso. Então, essa sistematização da mindfulness, da atenção plena, foi nada mais, nada menos do que trazer para o meio científico, né,
um dos passos ali do caminho óctuplo, das 4 nobres verdades, que são provenientes do budismo. Então, o estar presente em tudo o que faz é exatamente essa. Então, você trouxe um outro, você trouxe o comer e trouxe o banho. Olha só, agora a gente já tem 4. Lavar louça, escovar os dentes, alimentação, momento de comer, sentir a crocância da comida, perceber o paladar, até aquela mais sólida e se tornando pastosa, dizer, agora eu vou engolir, você engole. Quem come assim, né? A gente, Silvia, mas é muito difícil, eu vou comer a minha refeição inteira. Se propõe a fazer o início, pelo menos, as 2 primeiras. Você vai sorver, e nesse caminho de volta, esse efeito de você começar a gostar e sentir falta, ele é natural. Então, se a gente, no início, precisa vencer algumas resistências pela falta do hábito, quando a gente vence as primeiras resistências, a tendência é a gente não quer voltar atrás. A gente quer permanecer, porque a sensação de preenchimento de si, ela é muito prazerosa, ela é muito agradável. Por quê? É a lucidez, é o discernimento. Não é? Então, tomar banho, sentir a água caindo, molhando todo o corpo, perceber o aroma do sabonete, estar ali inteiramente. Excelente. O que você sugere quando você, por exemplo, se propõe uma prática de meditação, aí você se fecha no quarto, bota um bilhete desse tamanho, quase um outdoor, né, na porta, não batam, estou meditando. E as criaturas adultas ficam, mãe, abre a porta. Aí você está lá no início, já tentando e conseguir, abre a porta, eu preciso falar com você, abre. O que você sugere? Tem muitas coisas nessa situação, né? Uma delas assim, é cultivar aos poucos com a família essa questão da intenção de meditar, porque não vai ser de uma hora para outra, né? Isso não faz parte dos nossos hábitos, da nossa cultura. Então, aos poucos, as pessoas da família vão entendendo, vão começando a respeitar devagarinho. Elas vão respeitando devagarinho. E ir acessando a família também de maneira amorosa, né? Explicar a sua necessidade de ter aquele momento. E, bom, você disse que você sentou lá, ajustou o corpo, começou a meditar, respirou, eles bateram, então aquela foi sua meditação. Aqueles primeiros instantes ali, você fruiu alguma coisa na sua presença. Aquela foi sua meditação. O tempo de meditação deve ser aumentado gradativamente, não foi assim que a gente viu? Então, eu posso começar a meditar com pouquíssimos minutos. A gente pode dizer, comece com 5 minutos, marque no timer do celular e medite apenas 5 minutos inicialmente. Para algumas pessoas, só eu consigo meditar mais. Outras pessoas vão dizer, Silvia, 5 minutos, isso tudo? 5 minutos, para mim, parece uma eternidade. Eu não consigo ficar 5 minutos. Então você pode colocar 3 minutinhos. Mas não é muito pouco? Não. A própria Joana de Ângeles diz, observe as suas resistências, as físicas e as psicológicas. E, tomando consciência das suas resistências, eleja o seu tempo inicial. A partir disso, vai expandindo aos poucos. Então, da mesma forma, em relação à família, talvez o horário da prática possa ser mudado. Talvez o momento em que eles não estejam em casa, se possível, é também uma tática. Ou ir mostrando para eles o quanto você precisa, o quanto você necessita. Talvez eles continuem batendo, mas deixem você ficar um tempinho a mais. Eu posso ler também, se você quiser. E César, se quiser contribuir com as respostas, né, obviamente. Leio essa? Tá bom. A execução de um trabalho que se exige total atenção pode considerar-se meditação? A execução de um trabalho que exige total atenção é um trabalho focado. Não é? Mas, sendo um trabalho, ele exige da sua mente. A lógica está bastante ativada. É uma atenção analítica, em que você precisa ir, vir, comparar, acessar, corrigir. Não é? Então, a execução de um trabalho que exige total atenção, ele tem semelhanças com a meditação, porque, através da execução desse trabalho, você também desenvolve cada vez mais a sua atenção.
mas num foco que é dinâmico, porque é a execução de um trabalho. Bom, você treina, quando a mente divaga, você volta para aquele trabalho. Mas, como eu disse, a mente ela está ativada. É importante que a lógica esteja bem ativada enquanto você está trabalhando. Quando você está meditando, você volta sempre para um único ponto. E você mergulha a tua atenção naquelas sensações sutis. Você não pensa sobre elas. Você apenas se torna presente e testemunha delas. Isso é diferente. Então, nesse sentido, não é uma meditação. Embora seja também uma maneira de treinar a atenção, tal qual a meditação é. Para transcender a mente, eu preciso relaxar a lógica. Por isso, quando eu estou na respiração e um pensamento surge, eu não nego, acolho, percebo, mas como testemunha. E aí eu me trago de volta para o centro, para a respiração. Ficou claro a diferença? Eu queria te pedir, Silvia, que você comentasse sobre um ponto, tá? Que é na esteira disso aí que você acabou de falar, sobre ser testemunha do pensamento, né? Então, você começa a perceber que você não é o pensamento, que ele é um produto da sua mente, não é? E Joana de Ângeles fala sobre isso nesse livro, agora eu não estou bem lembrado qual é o livro, mas fala sobre desidentificação dos pensamentos. Então, isso, para mim, é um ponto muito importante dentro da prática espírita de autoconhecimento e evolução, e acho que os espíritas ganham muito se entenderem isso, que não são pensamento, porque a gente, às vezes, se identifica tanto e acha que é horrível, e acha que não presta, não é? Então, mas entender, começar a perceber os pensamentos. Queria que você comentasse sobre isso, tá? Por favor. Que fantástico, acho que só a tua fala ela já foi fantástica, a questão da desidentificação, dos pensamentos, perceber que não é o pensamento. Às vezes a gente está tão identificado com os pensamentos, com o teor dos pensamentos, com a mensagem dos pensamentos, com as emoções que vêm a reboque dos pensamentos, né? Que a gente nem percebe que são pensamentos. Não sei se vocês já sentiram isso com vocês. A gente acolhe e aceita aquilo como uma verdade absoluta da vida. Aquilo toma conta da gente de uma forma que a nossa crença ela fica inquestionável de que as coisas funcionam daquela maneira, que a vida é assim. E a gente dá uma interpretação que para a gente nem é interpretação, para a gente é a verdade. De tão identificados que a gente está com o pensamento. A sua fala nos conduz para o lado de pensamentos que são julgados como ruins, né? E que evocam emoções negativas. E que, quando a gente se identifica, a gente se confunde com eles e se permite arrastar pela cascata de outros pensamentos de mesmo teor que vem a reboque, a gente fica refém da mente. Tanto da mente condicionada por hábitos mentais de uma vida inteira nessa encarnação e de outras, quanto de pensamentos sugeridos por desencarnados. Nessa identificação, a gente se confunde, né? Então, quando a gente medita, esse exercício de 15 minutos diários, como diz Joana, uma ou, no máximo, segundo também a medicina hoje que estuda a meditação, 2 vezes ao dia, a gente não precisa mais do que isso, a gente está aprendendo a se colocar no lugar dessa testemunha. Essa testemunha não é despersonalizada. Por isso, meditação, de alguma forma, sim, não é a panaceia que vai resolver o problema de todas as pessoas e, de alguma forma, pode também ser
contraindicada para um grupo pequeno de pessoas. Porque eu não vou me despersonalizar. Continuo sendo eu, Silvia dessa encarnação, com nome, sobrenome e endereço, que sou eu, e tenho algumas características de temperamento e de personalidade que me definem, que me constituem enquanto individualidade. Embora eu não me descaracterize, eu posso ser capaz de perceber os pensamentos chegarem, permanecerem por um tempo e abrir mão deles. Por isso, uma das coisas que a gente trabalha na meditação sem perceber, porque é um efeito natural, é o desapego. Às vezes a gente briga com as coisas da nossa vida, que a gente diz, eu não consigo ser desapegada. Não é para brigar, né? Percebe e abre mão. O César tem um exemplo dele de desidentificação com o pensamento que ele lembrou agora. Ele gostaria de dar o exemplo. Quer vir aqui, tá? O exemplo, fica aqui, por favor, não se vá. Não, fica aqui. O exemplo, Samuel, ocorreu numa ocasião que eu fui numa padaria de Nova Iguaçu, que é uma padaria muito requisitada, porque tem muitas guloseimas, salgadinhos, coisas doces, bolos maravilhosos, pães incríveis. E eu fui para buscar um kit. Não me recordo bem se era aniversário de um dos meus 2 filhos, mas a padaria já estava muito cheia de manhã. E eu ainda meio sonolento. Havia uma recomendação de que a gente ficasse num cantinho aguardando a chamada do nosso pedido, que a gente entregava e nos ofereciam o kit. E tinha tanta gente nesse dia que alguém ficou quase que colado aqui na minha cara, mas de costas, e com uma criança no colo, de tal maneira que eu olhava para o rosto da criança e para a nuca daquele que eu entendi que era o pai dessa criança. Olha o pensamento que me veio à cabeça, que eu confesso aqui publicamente, já falei isso em outros lugares. Se eu der um soco nessa criança, pequeno intervalo, certamente as pessoas que estão aqui dentro, elas vão me linchar. Soco numa criança, e aí eu começo a refletir, mas por que eu daria um soco numa criança? Se eu nunca fui de agredir ninguém, ao contrário, até na infância eu mais apanhava do que batia, não fui de agredir meus filhos, mas por que eu daria um soco numa criança? De repente, chamam a pessoa que estava na minha frente para pegar o kit. Mas eu registrei isso sem me condenar. Eu apenas lancei um ponto de interrogação. Chamam a pessoa, aí a pessoa vira-se para mim, a criança é que fica de costas, e aí é que eu me dou conta que era um sujeito muito sarado, muito forte. Percebo que havia algumas diferenças nas orelhas dele, e a camisa estava com a arte marcial que ele luta. Aí as coisas fazem sentido para mim. Como médium, que trabalho até hoje em reunião mediúnica, médium psicofônico, ora psicográfico, psicógrafo, eu entrei, e ele entrou no meu campo magnético. Eu entrei no campo magnético dele e fiz algum registro de luta, de soco, de golpe, e aquilo ficou em mim, dar soco. A criança eu estava vendo. Eu fiz uma ligação aleatória ali. Criança era o que eu via. Soco, luta, ou uma certa agressão para se defender ou para entrar numa disputa, fazia parte do campo magnético dele, da aura dele, não da minha.
ainda que eu possa ter também meus impulsos agressivos. Mas os que eu carrego, até o presente momento, eu tenho conhecido, e não são dessa ordem, dessa natureza. Então, eu fiz esse registro. Agora, se eu não tenho essa noção, se eu não tenho minimamente a prática de me conhecer e nem de meditar, eu sairia dali dizendo assim, eu estou sob uma obsessão. Ou eu devo ser muito ruim. Nossa, quanta agressividade eu ainda carrego, a ponto de pensar em agredir uma criança. Mas conforme ele se distancia, eu consigo ir decompondo esse quadro que se formou na minha cabeça, como tantos quadros se formam na nossa, numa reunião mediúnica e, particularmente, numa reunião de desobsessão. Então, houve ali uma desidentificação, a meu ver, Samuel, do pensamento. Se a gente tem a prática da meditação regular, a prática do autoconhecimento, se a gente faz pausas, se a gente faz terapia, fica mais fácil processar essa desidentificação e se acolher um pouco mais, sem essa chibata em riste com que a gente se autoflagicia. E tem o esquecimento do passado, imagine se não tivesse. Hein? Nós ainda temos 5 minutinhos. Silvinha, vem para cá para você dividir esses minutinhos que estão faltando. Não permitir, quando meditar, os pensamentos. Tenho o hábito de ouvir palestras enquanto faço algumas tarefas. Tenho o hábito de ouvir palestras enquanto faço algumas tarefas. Nesse caso, não é conveniente? Essa otimização do tempo tem sido uma constante no nosso mundo atual. Todos nós, eu acho, de uma certa maneira, temos procurado otimizar o tempo, ouvindo palestras, né, ouvindo conteúdos, enquanto fazemos tarefas automáticas. Eu acho que, se não é conveniente, vamos relativizar. Observe o quanto você tem feito isso, com que frequência você tem feito isso. Há realmente necessidade de fazer isso, porque você realmente não está tendo nenhum tempo para sentar e ouvir essa palestra, focando nela? Ou é algo eventual? Se for algo eventual ou for algo circunstancial, não vai comprometer. Mas, se estiver acontecendo com constância, o que os estudos mostram é que essa aceleração excessiva, em algum momento, ela vai se voltar contra nós, porque a nossa atenção fica muito, muito, muito fluida, e a gente vai sofrer, vai ter realmente muitos sofrimentos no campo emocional, no campo físico também. Então, pode ser ou não ser conveniente, vai depender. Se for algo esporádico, não tem problema. Ok? Eu tenho um outro exemplo. Um outro exemplo ainda de desidentificação do pensamento, que agora eu lembrei. Eu não tinha me lembrado. Numa das poucas vezes que viajei com José Raul Teixeira, nosso amigo aqui de Niterói, fomos para a confraternização dos espíritas do estado do Mato Grosso. E estávamos numa cidade próxima de Alta Floresta, que é uma cidade bem lá, já na região amazônica. E aí, Raul ia fazer a palestra de abertura do encontro. E ele estava do meu lado, eu sentado, como eu estava aqui ao lado de Rafael. Raul ia fazer a palestra. E, de repente, começou a me bater uma ânsia de falar. E eu fui registrando. Ué, mas por que eu estou assim? Sentindo uma alteração na minha energia e uma leve alteração nos batimentos cardíacos também. Comecei a me sentir com uma cabeleira. Eu que tenho um cabelo batidinho, curtinho, uma cabeleira. E parecia que eu estava sob o efeito da Marselheuse, que eu ia cantar ali o hino da França. Eu falei, gente, eu estou mal. Mas como que eu vou falar isso aqui com o Raul? Raul está concentrado, vai fazer a palestra. No que ele sobe e começa a falar, aí há uma desidentificação. A vontade de falar não era minha.
era do espírito que o acompanhava. A vasta cabeleira era da caracterização perispiritual do guia dele. Francês. Nessa encarnação, eu sou brasileiro. Então, de onde vinha essa nacionalidade? Do espírito, possivelmente ainda identificado com os símbolos e com a cultura francesa. O espírito Camilo. Camille Flammarion, ao lado dele. Então, foi um registro. Agora, se eu não faço esse exercício de distanciamento, não decomponho essas imagens, eu estou doido, meu Deus. Eu estou querendo roubar o protagonismo do homem. O homem aqui é o protagonista, eu sou um coadjuvante. Percebem? Mas, para isso, meditemos, oremos, estudemos, nos conheçamos. Como vou não permitir, quando meditar, os pensamentos de fora? Excelente. Você vai permitir todos eles. Todos e absolutamente todos eles você vai permitir. Não existe não permitir durante a meditação. O barulho do cachorro do vizinho que latiu. E você continua, durante a prática de meditação, lamentando porque ele interrompeu a sua concentração na meditação. Ele já parou de latir faz 5 minutos e você ainda está, durante a sua meditação, alimentando pensamentos de pesar pelo fato dele ter latido lá atrás. Mas, quando você acolhe, aceita que ouviu, percebe que foi o cachorro do vizinho, você, então, deixou ir e traz a sua atenção com gentileza de volta para a sua respiração. Então, seja um barulho na sua própria casa, um ruído qualquer, uma sensação no seu próprio corpo, ou quaisquer pensamentos de quaisquer teor, inclusive espíritos, se você for médium ostensivo, e perceber a presença de algum espírito durante a sua meditação, muito provavelmente ele sabe que você está meditando. Essa percepção se deu e, tal qual você faz com um pensamento qualquer, você registra a presença e volta para a sua respiração, a menos que você queira interromper a meditação para ter com o espírito, a menos que você queira interromper a meditação para ir lá ver o cachorro do vizinho. O que quer que surja durante a prática como um elemento de distração, estão em pé de igualdade. Não existe o melhor ou o pior, o que eu deveria pensar ou o que eu não deveria pensar. E todos são acolhidos, testemunhados, percebidos com clareza. A nossa intenção é não nos apegar, é notar e fazer o caminho de volta, reconhecer a respiração e repousar novamente, focar e concentrar, sem força, apenas com a diligência, com a intenção firme, fortalecendo e robustecendo essa atenção a cada prática como um músculo que se desenvolve. Ao fazer musculação, a atenção também vai se desenvolvendo a cada prática repetida. Alguém que está com uma semana de musculação tem um resultado, depois de um ano, tem melhores resultados, assim também na prática da meditação. Então, permita sempre todo e qualquer pensamento. Não repila nenhum pensamento. E aqui o nosso último, uma frase, né? Corpo, mente, energia e sentimento na presença. Muito bom, né? Várias pessoas balançaram assim a cabeça com um sorriso nos lábios, então eu vou até repetir. Corpo, mente, energia e sentimento na presença. Faça como aquele, né, que está lá tomando o seu chazinho e deixa sempre a porta entreaberta. O visitante chega, passa, coloca a cabecinha, você pode convidar ele para entrar, tomar uma xícara de chá, mas não feche a porta, porque ele pode se convidar para dormir na sua casa. Ele é apenas um convidado para você tomar uma xícara de chá,
Não um hóspede para passar a noite, porque ele pode se convidar para morar com você a vida inteira. Mas você vai oferecer esse chá com cordialidade, com simpatia, com atenção, e assim você não se identifica. Assim como ele veio, ele vai. Assim como o pensamento veio, assim que você volta gentilmente para a respiração, porque você abriu mão e uma bola de gás pode subir para o céu, o pensamento também se despede, ainda que o mesmo possa voltar outras vezes. Mas aí já é um outro momento. E a nossa vida acontece sempre no momento presente. Cada momento é único. Oi, Silvia, boa noite. Boa noite. Na verdade, a gente pode considerar como estratégia para eliminar esses pensamentos que nos atrapalham no momento de concentração, seja para meditação, para oração, no meu caso, até mesmo no momento do sono, de dormir. Como esse macaquinho, né, que pula de galho em galho, que inclusive alcoolizado, que essa parte eu já não conhecia, colocando no papel todos esses pensamentos, que eu acho que, de uma certa forma, vem a corroborar com a sua resposta à pergunta da Magali, com relação à dúvida dessa colega, que no momento de meditação pensa na petição, de repente pensa no hortifruti. Eu, particularmente, uso essa estratégia, é muito legal. A gente pode considerar colocar no papel esses pensamentos soltos, essas necessidades que a gente tem? Pode. Obrigada pela pergunta. Obrigada pelo lembrete em forma de pergunta. Sinto uma enorme generosidade na sua postura. Você poderia simplesmente dizer que essa é uma estratégia, mas você me pergunta. É bonito isso, né? Eu acho que a gente precisa ressaltar sempre isso. É sim, Magali, olha só que legal. Antes de sentar para meditar, vai lá e faz a sua lista de pendências, né? Coloca lá, você escreveu, estabeleceu esse registro, organizou, e aí você vai para a meditação. Existe uma grande chance daquilo te ocupar menos. Você pode falar para sua amiga, né? Uma grande chance desses pensamentos virem com menos frequência ou com menos força, com menos recorrência. Dependendo de como tiver o macaquinho, se ele estiver muito alcoolizado, pode ser que mesmo você tendo escrito, não é que vai ser mágica escrever, né? Eu vou escrever e não vai vir pensamento nenhum. A gente não tem como saber, mas, sim, é uma estratégia que existe e que realmente ajuda bastante. Obrigada por lembrar. A última. Não, eu estava aqui pensando que, assim, Joana e Emanuel falam muito em meditação. Se for fazer uma pesquisa, eu não sei quantas vezes, são muitas vezes. Mas vocês falam muito da meditação mindfulness, que começou nos Estados Unidos. Mas a meditação oriental tem um mecanismo de ação diferente. Os orientais é diferente. Não é uma atenção plena, é isolar a mente, é pensar em nada, né? Eu tenho amigos budistas que me ensinaram isso e eu tenho muita dificuldade, pensar em nada. E eu estava aqui meditando, né? Refletindo. Refletindo. Será que o modo de ação das duas maneiras são semelhantes? O que é melhor? Ou todos são equivalentes na ação espiritual? São semelhantes, obviamente, realmente, elas não são iguais. Normalmente, quando a gente traz para o meio espírita, a gente gosta de mencionar as duas coisas, enfim, né? Mas quando você fala de isolamento da mente, prefiro usar o termo transcender a mente, para não trazer a ideia do esforço, da força e da atenção. Não é uma luta, eu não quero fazer uma coisa com a mente, não quero que ela pare de pensar e nem silenciá-la de forma alguma, embora seja diferente da mindfulness mesmo. Na proposta do mindfulness existe essa questão do cultivo da prática da presença, lavar louça, comer, etc., mas não é a meditação formal, é a meditação informal. Se você entrar num programa de 8 semanas de mindfulness, na culminância dela, no final, você vai ter a apresentação da meditação formal, que é essa, em que você tem um foco de atenção direcionada, senta, postura, técnica, loop, né? Prestou atenção no teu objeto de focalização, saiu, dispersou,
trouxe de volta, saiu, dispersou, trouxe de volta, isso é a tua meditação. Você fica nesse loop ali, os teus 15 minutos. Né? Nesse sentido, talvez o transcender a mente entre como esse sinônimo de isolar, para que você se mantenha em pleno estado de consciência. No início, você tem vislumbres disso, fagulhas disso que surgem durante as suas práticas. Conforme a constância, você robustece um pouco mais a possibilidade desse estado que é fisiológico surgir e permanecer por mais tempo. É um progresso que não é linear, você pode ter atingido isso e daqui a pouco suas próximas práticas podem parecer simplesmente as primeiras e você está ali testemunhando apenas os pensamentos. Por isso, você não tem como objetivo final nessas técnicas o isolar, colocá-la definitivamente num lugar, não desejar que ela pense, mas utilizar a mente, né? Usar a mente, que ela deixe de te utilizar, que a gente deixe de ser o servo da mente por mais alguns momentos, né? Para não ser tanto escravo dela por tantos momentos quanto ainda somos. As duas técnicas vão estar a serviço de um estado de consciência mais pleno e de uma espiritualidade a qual penso que Emmanuel se refere nas páginas dele. Tem momentos que a gente vê com muita clareza que é o recolhimento mesmo. E aí o recolhimento pode ser mental se você estiver lavando a louça, embora em atividade. Em outras você vê que não, é a inatividade, o corpo fica imóvel. É a técnica, é a meditação formal. Então, na Joana, em alguns momentos, eu vejo muita proximidade com a mindfulness. E em outros momentos eu vejo, uau, ela está falando aqui de técnica, de meditação formal. É sentado, é parado. Né? Ela diz que palavras mântricas, melodias condicionadoras são menos importantes. Mas ela deixa aberto para você escolher. Ela diz assim, mantras... qualquer práticas externas, condicionadoras, são menos importantes. Vê, ela não fecha as portas, ela respeita. Se isso para você for um elemento que pode agregar, possa facilitar o teu estado de concentração, use. Mas ele não é importante porque você não deve ficar refém. Ah, se eu não tenho posso cantar meu mantra aqui nesse lugar, então eu não posso meditar. Não. Aí é ilógico para nós espíritas, né? Porque a meditação não depende realmente de nenhum outro artifício externo que não seja só você com você mesmo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, se você for mais experiente. Ok. Fica também como sugestão para os trabalhadores na área da mediunidade o livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que há um capítulo específico, e Manuel Filomeno de Miranda ainda diz assim, que a palavra meditação, como o estudo da meditação, ainda é algo pouco procurado no nosso meio, que carece de maior conhecimento e aprofundamento. Então, é uma obra que a gente deixa também como sugestão para aqueles que laboram na seara mediúnica. Uma última informação, nós trouxemos alguns exemplares do livro que publicamos, e ao final de cada capítulo tem uma proposta de meditação, além de sugestões de obras que falam sobre o tema. Então, quem quiser, trouxemos acho que uns 20, 22 livros, o valor é R$40, a gente só não aceita cheque para outra encarnação. Mas para essa a gente dá prazo, facilita, mas para outra encarnação ainda não temos essa facilidade. Agradecemos a presença de vocês, o acolhimento, a hospitalidade. A gente pode autografar, quem quiser, estaremos aí à disposição. A abertura da casa, o convite que nos foi feito, muito obrigado pela possibilidade de conhecer essa instituição séria, que divulga a doutrina espírita com seriedade, com compromisso, porque à distância, essa é a imagem que o Leôncio de Albuquerque projeta para nós, que estamos lá na Baixada Fluminense. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Pessoal, o livro é muito bom. Eu já li o livro e recomendo. Quem puder, já compre e já leve o autógrafo dele.
Gente, que coisa interessante. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada, César. A gente agradece muito. Você vê, são coisas tão simples e que às vezes nos parecem tão complexas. Eu me recordei ali já faço Pilates há muito tempo, por necessidade aí, né? E eu me lembro uma primeira aula, a professora falou assim: atenção, faça esse exercício, faça esse movimento assim, ajuste o quadril, encolha a barriga, relaxe os ombros, faça isso, faça aquilo. Alguma pergunta? Eu falei: pode respirar? E ela: é claro, né? Eu falei: obrigada. Era tanto comando, tanta coisa, que ela só esqueceu de dizer assim: e respira, né? E respiração, como é importante, né? Esse foco. Quando ela perguntou, ela ficou me olhando assim: alguma pergunta? Eu falei: pode respirar? Ela: claro, óbvio, né? É tão óbvio, mas a gente, às vezes, subestima, né? esse processo e a meditação. Oi. 16 anos. A amiga está falando aí sobre a questão do yoga, né? Ou da yoga, o yoga. E ela perguntou se eu fiz, já fiz 16 anos, já adoro. E a respiração, né, é fundamental. Em tudo, na verdade, gente. A respiração, né, é tudo, né? E a gente vai conseguir, se Deus quiser, né? Devagarinho, aos pouquinhos, mas o mais importante é despertar para a necessidade, né? E ver que não é uma coisa tão complicada assim, né? Então, a gente agradece a vocês. Depois nós vamos encerrar, e quando encerrar, não levanta não, que eu tenho um aviso só para quem está aqui, tá? Quem está em casa não vai ouvir o aviso. Então, meus amigos, vamos agradecer aos nossos companheiros que, com tanta gentileza, né, vieram das suas casas nos trazer esses momentos tão agradáveis. Eu fico com muita pena de quem podia estar aqui e preferiu não estar por algum motivo, se acomodou, né? A chuvinha, faz um friozinho, a pessoa vai ficando mais assim, né, mais lenta, enfim, porque foi muito bom. Foi muito bom, Deus abençoe vocês e dê muita força, ilumine sempre a vida de vocês, tá bom? E a vocês também que aqui estão conosco. Então, aí eu vou pedir a alguém que possa fazer a prece. E quero agradecer ao Rafael, que além de fazer a prece, apresentou muito melhor do que eu faria, diga-se de passagem, né? Então, eu vou chamar o Raul, da UME, né? Hoje nós estamos fazendo, né, todo esse intercâmbio, né? Então, o Raul, nosso companheiro, para fazer a prece de encerramento. Pode ser? Eu já está aqui, né? Você chamou uma ordem. Então, vamos pensar em Jesus, a quem nos dirigimos mais uma vez. Aqui estamos, Senhor, nessa casa tão querida, a casa de Leôncio de Albuquerque. Aqui, Jesus, agradecemos essa oportunidade, os ensinamentos que recebemos. Agradecemos a beleza dessa doutrina tão querida, a doutrina espírita, que abre nossas mentes e nossos corações e ajuda o nosso dia a dia, as nossas vidas. Que possamos, Senhor, colocar na prática diária os ensinamentos que aqui aprendemos. Que possamos meditar mais em nossas vidas, refletir mais do que estamos fazendo sempre em nosso trabalho, na família, na casa espírita. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa, que possamos refletir e continuar buscando sempre o seu caminho. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.